Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante e que tem se tornado bastante atípico nos últimos tempos: as alergias. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui no consultório da doutora Daniele Brisotto, que é a médica alergista, atende aqui no edifício Fratelli, no 6º andar, e vai nos dar todas as orientações. Então, você que tem algum tipo de alergia ou conhece alguma pessoa que esteja passando por essa situação, preste bastante atenção nessa entrevista, porque nós vamos ter dicas bem importantes de como tratar e prevenir. Tudo bem, doutora? Boa tarde, é um prazer estar aqui para sanar mais dúvidas sobre as alergias, que são muito comuns, né? E que não adianta, né? A gente tem que falar sobre elas para entender mais o mecanismo, para saber como conviver melhor com elas e tratar. É verdade. As alergias de contato aparecem por quê? Porque em algumas pessoas elas se manifestam e outras pessoas não. Na verdade, o que é, né? Explicando um pouquinho para as pessoas o que é a dermatite de contato. Ela é uma inflamação que ocorre na pele de alguns pacientes. A dermatite de contato ela pode ocorrer com qualquer pessoa, né? O que é a dermatite de contato? A palavra contato ela já diz. Você desenvolve uma alergia na pele pelo contato com algum produto. Então, desde que a gente nasce, a gente está em contato com produtos de higiene, as mulheres bijuterias, maquiagens, né, pessoas que trabalham com luvas, né? Então, ao longo dos anos, a gente pode desenvolver essa alergia. Qualquer pessoa pode desenvolver, porém, as pessoas que têm uma pele mais atópica, que já tem uma dermatite atópica, que já são alérgicos desde crianças ou que têm a pele mais fina, elas têm sim uma propensão maior a desenvolver as dermatites de contato a produtos, né, de higiene pessoal, produtos que a gente lida desde de criança, né, ou que a vida inteira a gente teve contato e que nunca deu problema, mas que passa a dar alguma alteração de dermatite. E geralmente as pessoas começam depois de uma certa idade, também com cobertas, roupas. Nesse caso, como é que a gente identifica que é ocasionado pela lã, por exemplo? É que, na verdade, independente do paciente ser alérgico ou não, a gente sabe que tem alguns tecidos que eles são muito irritantes. Sim. Claro que o paciente que é alérgico, que já tem uma dermatite atópica, uma pele mais seca ou mais sensível, seja ele adulto, criança ou idoso, ele vai ter uma pele mais irritada. Então, a lã, os tecidos sintéticos, tecidos que têm borracha ou que ficam muito abafados, eles têm sim uma tendência de irritar mais a pele. Então, às vezes a pessoa sente uma coceira, ou uma vermelhidão, ou uma irritação, porque já são tecidos que é diferente do algodão. Então, por exemplo, o paciente que tem uma pele sensível, uma dermatite, a gente orienta ele a usar o tecido de algodão, porque todos os outros eles podem sim irritar qualquer pessoa em qualquer faixa etária. A irritação se limita ao local do contato com o agente desencadeante e a alergia extrapola para outras áreas do corpo ou não? Ela fica, por exemplo, somente nas pernas? Num primeiro momento, geralmente as alergias elas são restritas àquele local. Por exemplo, o paciente usou relógio há muitos anos, usa relógio já 15 anos que usa um relógio e de uma hora para outra ele começa a notar que ali naquele local começa a ter uma vermelhidão, formar uma descamação, uma pele mais sequinha. Geralmente é no local, mas às vezes a pessoa, por não saber que é o relógio que está causando, né, algum componente do metal do relógio que está causando, ela continua usando aquele relógio e o que acontece? Essa reação pode se espalhar para outras áreas do corpo, né? Eu tive até um caso de uma paciente jovem que ela foi colocar uns cílios, eu não sei como é que é o nome dessa técnica, aqueles cílios que tu coloca e dura acho que 30 dias, e ela desenvolveu uma alergia no rosto, principalmente nessa região aqui, e no corpo todo. Aí nós fomos fazendo testes para ver o que vinha, ela veio alérgica a muitos produtos e um dos produtos era o metal. E eu dei as orientações para ela e depois, no decorrer das semanas, ela realmente percebeu que era o metal que causava isso. Só que a reação dela foi tão forte que ela teve reação no corpo todo. Então, foi bem intenso. Então, inicialmente, ela é localizada, por exemplo, trabalhadores que usam luvas de borracha, eles têm localizado no local onde eles colocam a luva. Mas, com o passar do tempo, a pessoa mantendo aquele contato, vai espalhar para outras áreas do corpo também. Quando essa alergia tem relação com o fator emocional, de que forma tratar?
Na verdade, essa é uma pergunta que é muito feita, né, no consultório, e as pessoas sempre perguntam, né, o estresse, a ansiedade, ela piora ou ela causa as alergias? Na verdade, botar a culpa só no estresse ou na ansiedade, a gente não pode dizer que é isso que causa a alergia, mas isso piora as alergias. Então, o paciente que ele é mais ansioso, que ele está mais estressado, a pele que já está sensível, ela vai coçar mais, ela vai irritar mais. Então, com certeza, o estresse e a ansiedade pioram todas as alergias, principalmente as de pele. Não só as dermatites, mas as urticárias, né? Ou a criança pequenininha que tem uma dermatite atópica, que também é aquela pele seca, que descama, que coça, ela também vai piorar se ela tiver num período de estresse, num período de mais ansiedade. Doutora, a pele da gente é uma barreira do nosso próprio organismo. Ela está o tempo todo em contato com diversos agentes diferentes. Nas alergias, é preciso se afastar dessas substâncias que nos causam? De que forma a gente vai abolir de vez esses problemas, esses tecidos, esses alimentos, tudo que causa essas alergias? Olha, nos últimos anos, as alergias elas têm realmente aumentado. Porque a gente sabe que a gente está num mundo que a gente... hoje em dia, a mulher, por exemplo, né, desde pequena, a mulher começa a usar bijuteria, passa batom, pinta unha. Então, você vai, com o passar da idade, vai pintando o cabelo, por exemplo, né, tinta de cabelo. Então, você só tem alergia àquilo que você usou por muito tempo. Dificilmente a pessoa tem uma reação à tinta de cabelo no primeiro dia que ela pinta o cabelo. Ela vai ter depois que ela já pintou várias vezes. Então, é difícil você falar em prevenção. O ideal seria que a gente vivesse mais próximo do natural, mas a gente sabe que é difícil, né? Mas, assim, se o paciente já sabe que ele é alérgico, que ele tem uma tendência alérgica, ou até uma história na família de pessoas que já têm dermatites, o ideal é realmente cuidar a pele, porque realmente a barreira da nossa pele, o maior órgão do corpo é a pele, né? E a pele, ela funciona como uma barreira realmente de proteção. Então, você está sempre com a pele hidratada, né? Sair do banho, passar um bom hidratante, de preferência hipoalergênico, neutro, sem fragrância. Não tomar um banho muito demorado, muito quente, que a gente toma no inverno. Então, tem que ser aquele banho de 5, 10 minutos no máximo, não ficar esfregando muita bucha, muita esponja, porque a gente vai tirando as barreiras naturais da pele e predispondo alérgenos que estão nos produtos de higiene pessoal, ou até poeira e ácaros, a gente facilita que eles penetrem e causem uma alergia. Então, cuidados com o banho, preferir roupas de algodão, hidratar bem a pele, são alguns dos cuidados para a gente prevenir, visto que a gente não consegue se livrar de tudo, né? Porque a mulher, por ser vaidosa, é difícil a gente se livrar de tudo. Totalmente. Até porque tem pessoas, por exemplo, as pessoas que trabalham com limpeza, o trabalho delas é usar a luva. E como que você vai dizer para a pessoa não usar a luva? E às vezes é aquilo que está causando a alergia nela, então é bem complicado. Algumas pessoas alegam que a água quente causa coceira, outras a água fria. Qual é a relação aí? Como é que a pele interpreta quando recebe essa água quente ou a água fria também, que não alivia a coceira? Na verdade, na prática médica, o que a gente vê é que a água quente é a maior responsável pelos problemas. Claro que se a pessoa tem a pele muito sensível, uma pele que já tem dermatite, uma pele mais fina, até a água fria vai piorar. Mas, assim, 95% dos casos é a água quente. Por quê? Porque quando você tem aquele contato com o calor, a nossa pele, os vasos sanguíneos da nossa pele, eles fazem uma vasodilatação. E essa vasodilatação, quando o vaso dilata, causa aquela vermelhidão. Então, aquela sensação que a pessoa fica toda vermelha ou fica cheia de bolinhas. Então, realmente, não só o banho quente, mas o calor, eles realmente têm uma tendência de piorar. Tanto piorar a pele daqueles que já são alérgicos e também de pessoas normais que nunca tiveram alergia. Então, em algum momento da vida, infelizmente, isso pode acontecer. Por isso que a gente já orienta, não tomar banho muito quente, nem banho muito demorado, né? Para poder prevenir. Mas, geralmente, o calor e a água quente são os que mais pioram a pele. A alimentação tem alguma relação com as dermatites? Olha, na verdade, o que a gente nota é que a maioria dos pacientes, para não falar 100%, mas 98%, a maioria das pessoas culpam os alimentos. Mas na prática a gente sabe que menos de 20% das pessoas realmente têm alergia a alimentos. Porque a pessoa sempre tem a tendência, quando ela tem uma coceira, uma urticária, uma dermatite, de falar assim, mas aquele dia eu comi tal coisa, acho que foi o leite. Mas depois você vendo na história do paciente, fazendo testes, exames, a gente vê que não é. Então, os alimentos, claro, eles podem causar alterações na pele, mas
eles são um problema mais para a faixa etária pediátrica. Então, as dermatites atópicas da criança, pode ser que eles tenham também uma alergia a ovo, a leite, mas no adulto é mais incomum ter uma alergia verdadeira a alimentos. O que pode acontecer às vezes é a pessoa que já tem uma dermatite, já tem uma urticária, quando come alimentos que liberam histamina, elas se coçam. Por exemplo, pimenta, alimentos mais fortes como tomate, morango, café, que esquenta o corpo, bebidas de álcool. Então, esses alimentos mais fortes, eles podem piorar o problema de uma pessoa que já tem uma dermatite ou já tem uma urticária. Mas assim, dizer que a pessoa é verdadeiramente alérgica ao leite, que geralmente é o que o pessoal culpa, na maioria das vezes não é verdade. Mas assim, para confirmar, a gente faz testes e exames para tirar essa dúvida sempre. Falaste em urticária e outras doenças da pele. Como é que a gente identifica se tem apenas uma dermatite atópica, se está com uma alergia mais profunda, se tem uma urticária? Como é essa identificação? São doenças bem diferentes. A urticária, ela é caracterizada por manchas na pele vermelhas, que ficam erguidas, elevadas, tipo como se fosse uma picada de inseto que fica erguida e que geralmente ela dá em várias regiões do corpo e coça. Então, lesão vermelha, elevada e pruriginosa que coça, ok? Que pode dar na criança, no adulto, em qualquer faixa etária, que é uma queixa, inclusive, muito comum. Que a maior causa não são os alimentos, são medicamentos ou são autoimunes, que nem doenças de tireoide, que às vezes são autoimunes, seria essa causa. As dermatites de contato, elas são totalmente diferentes. A lesão na pele é uma lesão que ela às vezes pode ter até bolinha e tudo mais, mas é uma lesão mais seca, mais áspera, que descasca, então são lesões bem diferentes. São dois tipos de alergias, mas são bem diferentes. E essa que tu falaste é a urticária? A que forma casquinha, que descama, ela pode ser tanto uma dermatite atópica quanto uma dermatite de contato. E a outra que fica erguidinha, que não tem casquinha, mas só fica como se fosse uma picadinha de inseto bem elevadinha e coça bastante, essa é a urticária. Tu falaste que a pele precisa estar sempre bastante hidratada, com cremes. De que forma a gente escolhe um creme que seja realmente dermatologicamente testado, de boa qualidade e com preço também de qualidade? Na verdade, assim, no mercado existem várias linhas de opções, né? Eu sempre gosto de dar opções para o paciente. Não indico só um, porque às vezes aquele a pessoa não vai se adaptar tanto. Então, geralmente, só testando, colocando na pele para sentir que é o adequado. Existem várias marcas boas no mercado, mas aquelas que são as mais indicadas, elas são mais caras. Né? Essas hipoalergênicas, neutras, sem fragrâncias, elas são realmente um pouquinho mais salgadas, são mais caras, mas o custo-benefício compensa, porque a pessoa vai estar com a pele tão melhor, tão mais bem hidratada, que é um investimento na que ela está fazendo na pele dela. É um investimento. Muito bem, a gente está apresentando o programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos conversando com a doutora Daniele Brisotto, falando um pouquinho das alergias que nos acometem em qualquer fase da vida. E essas alergias, como a doutora já falou, pode sim ter fundo emocional, mas também pode ser problema na pele. E o médico está aqui para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas, que muitas vezes a gente acaba... É tanta coceira que a gente já não sabe mais como coça. A coceira é um dos grandes problemas também, que a gente estava conversando no intervalo. Que às vezes a pessoa não tem uma mancha na pele, mas ela tem uma pele que é bem hidratada, você olha a pele está normal, mas é uma pessoa que se coça. E o que a gente faz? A gente tem que fazer toda uma investigação sistêmica, a gente vê se está tudo bem com o fígado, com o rim, com a tireoide. Se for necessário, a gente faz os testes de contato para ver se tem alergia a perfume, metais e borracha. Então, a gente vai, conforme o histórico do paciente, fazer toda uma investigação para ver se tem alguma coisa mais interna que possa estar causando essa coceira no paciente que tem a pele normal, por exemplo.
Doutora, nós mulheres não vivemos sem uma maquiagem e sem um perfume. É difícil a mulher que não usa, a não ser aquela que realmente não pode. E algumas pessoas também têm problemas com o esmalte. É possível o esmalte causar uma irritação no olho, por exemplo? Na verdade, a resposta é sim. É muito comum esse tipo de alergia. Por quê? Porque a alergia do esmalte, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não dá, pode até dar, mas ela não dá alterações no local que você coloca o esmalte. A alteração da alergia do esmalte vai ser no local onde você coloca as mãos. Pálpebras, sem perceber, a gente sempre está, né? Na pálpebra, pode dar nessas regiões do rosto também e também na região do pescoço. Mas a área mais comum e clássica de alergia a esmalte é a região das pálpebras, sim. Então, o esmalte, mesmo você usando anos, pode sim desenvolver ao longo do tempo uma alergia ao esmalte. Hoje no mercado a gente tem inúmeras marcas de cosméticos. As maquiagens, aonde você vai, na loja que você for, na drogaria, você encontra maquiagem. De que forma nós podemos escolher um produto que não vá nos causar problema na hora de usar? Porque às vezes tu compra um produto, tu acha que está comprando o produto certo e está lá com uma baita alergia. Na verdade, é complicado, tá? Porque assim, a pessoa, ela pode comprar o produto mais top, mais caro que tem no mercado. O problema não está nem na marca, eu acho, sabe? Porque se a pessoa é alérgica àquele produto, aquele bálsamo de peru, que é uma substância que pode estar, por exemplo, num creme, ela pode usar de qualquer marca, ela vai ter alergia. Então, assim, é difícil você prever reações. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu só uso da marca X que é mais cara. E ela tem alergia, inclusive, àquele produto da marca X que é mais cara. Porque a alergia não escolhe marca, né? Se você é alérgico, por exemplo, a parafenilenodiamina, que é uma substância comum nas tintas de cabelo, você pode usar a tinta mais top, vai dar reação. Então, infelizmente, mesmo sendo uma marca cara, ou às vezes uma marca assim, internacional, ela pode, infelizmente, dar reação. A gente não tem nem como prever isso. Porque esses dias até teve uma paciente que usava não vou citar a marca, mas um produto muito bom, inclusive, que a gente, dermatologistas, indicam para o rosto, e ela tinha uma coceira no rosto, saiu umas bolinhas no rosto, e daí a gente foi fazer o nosso teste de contato, e junto a gente testou o cremezinho que ela usava hidratante no rosto. E o que veio positivo? O cremezinho dela que ela usava no rosto, que era um produto que é bom, é de uma marca boa, é um produto mais caro, mas para ela, o organismo dela desenvolveu uma reação àquele produto. Então, para ela, aquele produto que é bom, que a gente indicaria para a maioria das pessoas, para ela já não serve. E falando um pouquinho sobre os testes alérgicos. A gente só vai poder ter certeza de que determinado produto não faz bem se fizer um teste, muitas vezes. De que forma esse teste é realizado? Na verdade, os testes de contato, eles são indicados para aqueles casos que a gente já falou. A gente suspeita de uma alergia a metal, ou a pessoa que se coça, ou que tem manchas na pele, que a gente não sabe a causa, a gente indica os testes de contato. Como que eles funcionam? Até eu trouxe aqui, separei, para a gente poder explicar. A gente tem essas plaquinhas, tá? Aqui tem um micropore desse lado, tá? E aqui desse lado, onde a gente tem essas plaquinhas de metal aqui, a gente coloca as substâncias, tá? Por exemplo, essas aqui são algumas das substâncias que a gente quer testar. É uma seringuinha normal, que a gente encomenda no laboratório que vem de fora, e a gente coloca cada uma dessas substâncias aqui nessas câmarazinhas, tá? A gente coloca uma por uma, cada uma é uma substância separada, e a gente cola essa fitinha nas costas do paciente na segunda-feira, deixa ela ali. Na quarta, a gente tira essa fitinha para ver se em cada uma dessas substâncias já está dando coceira, bolha, vesícula, né, ou vermelhidão. E na sexta, a gente faz a segunda análise da pele. Que daí a gente consegue dizer, para o paciente, você é sensibilizado a tais e tais substâncias. Então, evite, porque se você tiver contatos no futuro, você vai daqui a pouco desenvolver novas alergias. Ou então chegar ao diagnóstico de que realmente aquela substância é o que está causando a alergia atual. Então, é mais ou menos assim que funciona os testes para dermatites atópicas ou dermatites de contato. É através do contato direto com a pele. Por quê? Porque a pessoa ela tem aquela ideia errada. Eu usei uma correntinha e a minha alergia... Coloquei a corrente na hora, vai dar alergia. Não, a alergia de contato ela demora de 1 a 2 dias para aparecer.
Então, você às vezes usa um batom, mas a alergia vai dar 1, 2 dias depois. Por isso que o teste, ele é feito durante uma semana inteira. Você cola na segunda e a gente faz análise na quarta e na sexta para ter certeza que aquelas substâncias não estão dando reação. Doutora, por exemplo, uma pessoa que realizou o teste alérgico e tem problemas com o alumínio. A gente sabe que essa substância está em inúmeros produtos. E a nossa vida ela se tornou muito industrializada. A gente vai ter que ir para o mercado ler rótulo agora? Olha, a resposta é sim. Por quê? Porque quando o paciente faz um teste de contato, por exemplo, eu vou pegar uma substância aqui. Digamos que ele seja alérgico ao tiurã. O que é o tiurã, por exemplo? Ele é uma das substâncias que é um dos componentes das luvas de borracha e do látex. Tá? Que não existe só na luva de borracha, mas às vezes até assim, preservativos na hora da relação sexual, bandas elásticas de roupa. Então, tu vê como os produtos eles estão disseminados. Então, o que a gente tem que fazer para parar de ter aquela dermatite? Cessar o contato com a substância. E como que eu consigo saber se aquele produto, ou se aquele creme, no caso de uma alergia a algum produto conservante de cosmético, shampoo, creme, como que eu consigo saber se aquilo tem naquele produto? Só lendo o rótulo. Então, eu sempre oriento as pacientes, elas saem com uma lista, com o nome do produto, onde ele possivelmente se encontra, né? E a pessoa vai com aquela listinha na farmácia e tem que ler rótulos. Para daqui a pouco a pessoa não ter tanto esse trabalho, que eu digo que é um trabalho inicial. Então, no primeiro mês, a pessoa vai ter que ler todos os rótulos dos produtos que tem em casa. Se for na farmácia comprar produtos novos, ela vai ter que ler, tem o tiurã, então não posso usar produtos com tiurã. Mas depois que ela faz essa mudança, ela consegue depois se adaptar com produtos específicos. E também, hoje em dia, a gente tem lojas de produtos hipoalergênicos. Eles não são isentos de causarem alergia nas pessoas, mas você diminui um pouquinho o risco. Então, tem muitos sites que a gente geralmente indica para os pacientes quando eles vêm na consulta, para que eles possam procurar, porque geralmente eles são livres da maioria dessas substâncias que são as mais alergênicas no mundo inteiro. Porque esse teste ele é padronizado mundialmente, não só aqui em Erechim, ou só aqui no Rio Grande do Sul. Ele é feito no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Por exemplo, algum produto que tenha na tinta de cabelo. O cabelo geralmente é pintado no salão. Eu vou ter que mudar, de repente, levar uma tinta diferente lá no salão? Como é que vai funcionar essa relação aí com o salão que está pintando meu cabelo? Na verdade, sim. Eu geralmente oriento os pacientes que têm um diagnóstico de realmente alguma substância que possa estar na tinta de cabelo, eu oriento que ela compre a tinta, que ela leia o rótulo, tenha certeza que aquele produto não tem a substância que veio positiva no teste, inclusive, se puder, leve lá no salão de beleza e assim aplique com segurança. Porque no salão a gente já perde um pouco o parâmetro, né? Então, o paciente tem que ler e acaba levando a tinta, porque é mais confiável, né? A gente acaba, você lendo o rótulo e tendo certeza, aqui não tem a parafenilenodiamina, então eu vou me sentir segura para poder aplicar aquela tinta. Feitos testes alérgicos, detectado o problema, tratando o problema e a alergia não passa. De repente, é necessário fazer outros exames? Olha, as alergias de contato, aquelas alergias clássicas, elas geralmente se resolvem se você elimina o agente causal. Então, uma pessoa que tem uma alergia a metal, ou ao látex das luvas de borrachas, ou algum produto da tinta de cabelo, geralmente as pessoas melhoram. Claro que se a pessoa não melhora, a gente tem que investigar outras coisas. Será que a pessoa não tem uma alergia à poeira também? Né? Não tem uma alergia a ácaro? Ou ela não tem uma pele mais sensível, que de tanto tempo que ela ficou com contato com aquele produto que causava alergia, agora a pele dela está tão sensível que mesmo cessando o contato com a tinta de cabelo, a pele continua coçando, às vezes acontece. Então, além de fazer o teste, a gente tem que dar um conforto para o paciente. Então, se precisar, a gente entra com antialérgicos. Então, a gente faz um tratamento para melhorar a qualidade de vida também do paciente. E claro que se o paciente não melhorou, é sempre importante a gente manter acompanhamento e daqui a pouco investigar outras causas também. Causas internas, né, fazer exames de sangue. Isso vai variar dependendo de caso a caso. Já estamos chegando naquela época do ano em que os antialérgicos começam a ser usados com mais intensidade, que é essa mudança de temperatura. Inclusive, já estamos nessa que de manhã é mais fresquinho e à noite, à tarde já é mais quente. De que forma se prevenir para evitar estresse? O problema é que a gente mora no Rio Grande do Sul, né? E com essa troca de temperatura é complicado, porque todas as faixas etárias, claro que as crianças sofrem um pouquinho mais,
quase que inevitável a gente não ter nenhum sintoma, nem que seja um sintoma leve, uma coriza nasal ou uma tossezinha. A gente acaba apresentando algum sintoma porque a temperatura, ela acaba, às vezes, causando essas alterações nos nossos órgãos respiratórios. Por exemplo, as nossas narinas, com esse choque da mudança de temperatura, o que acontece? A gente acaba desenvolvendo um processo de inflamação nasal, uma rinite, né? E daí o que acontece? A gente começa a escorrer o nariz fica trancado, o nariz coça. Então, o ideal, claro, na caso, por exemplo, de crianças, agasalhar, né? Agasalhar bem, seria, porque como prevenir é difícil, porque a gente está, né, circulando na rua, nos ambientes, mas, por exemplo, se você num ambiente interno, você pode, por exemplo, evitar o excesso de ar-condicionado, porque a gente sabe que o ar-condicionado sai do ambiente quente, vai para o ambiente que está normal, só aquilo ali pode desencadear uma crise de tosse ou, às vezes, uma crise de rinite. Então, assim, se agasalhar bem no inverno, tomar bastante líquido também, né? Evitar aglomerações, porque também tem os vírus que estão por aí, vírus da gripe, resfriados, então também são mais propícios nessa época do ano. E se vacinar, né? Acho que vacinação da gripe, enfim, manter a carteirinha de vacinação, principalmente das crianças, idosos e todo mundo também, né, em dia. Com certeza. Muito bem, a gente apresentou o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós falamos um pouquinho com a doutora Daniele Brisotto sobre alergias. Caso você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato aqui com o consultório, o telefone está aparecendo no nosso rodapé e esclarecer as suas dúvidas. Obrigada, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço e a gente está aqui para esclarecer as dúvidas da população quando for preciso. E assim, nós encerramos nosso programa e desejamos a todos vocês uma excelente noite e uma boa semana. Obrigada. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano.